Normalmente o estanozolol ele é uma droga usada na fase de pré-contest, na fase de cutting, porque ele dá um ganho de massa que não é muito expressivo, tão expressivo como os ésteres, mas eles relatam como um ganho seco. Justamente pelo fato do estanozolol não ter essa questão da aromatização, que a gente sabe que quando você tem aromatização, você tem aumento do estradiol, e o estradiol ele é responsável muitas vezes pelo aumento, pela retenção e por aqueles ganhos que a gente chama de ganhos de líquido, aqueles ganhos inchados, né, que alguns anabolizantes podem dar. Então o estanozolol ele é muito queridinho aí na fase de pré-contest, por ele dar esse chamado ganho seco, esse ganho que eles chamam de ganho duro. O estanozolol, na área médica, já foi muito usado para tratamento de anemias resistentes, anorexia, quadros graves de osteoporose, mas tem uma doença onde o estanozolol pode ser usado até hoje, que é o angioedema hereditário, que é uma doença genética, onde a pessoa ela tem quadros de inchaço de mãos, de pernas, de membros inferiores, às vezes de vísceras, de face, por alterações aqui do complemento, né, de uma partícula do sistema imunológico, e que esse estanozolol estimula a síntese hepática justamente dessa proteína, desse complemento, que é o inibidor de complemento 12, fazendo com que haja uma melhora muito importante da doença. Então, se a gente for pegar alguns trabalhos, né, relacionados ao angioedema hereditário, até hoje usa-se o estanozolol para o tratamento do angioedema em doses baixas a moderadas, lógico, com monitoramento médico, e o resultado é muito bom, tá? Então, assim, eu tô falando isso para mostrar para vocês que os esteroides anabolizantes, eles têm usos, eles são aplicáveis, eles são utilizados dentro da medicina com alguns propósitos, não é um palavrão. Então é por isso que eu acho super interessante a gente conhecer um pouco mais da estrutura da droga, onde que ela é usada dentro da medicina, para que vocês realmente percam um pouco esse medo de simplesmente falar a palavra anabolizante e entender que ele é uma droga que tem o seu uso sim, tem a sua indicação dentro da medicina, mas que obviamente as pessoas usam muito mais aí por questões estéticas e que eu acho que a partir do momento que você informa e que você mostra efeitos colaterais, como a droga age, fica muito mais fácil das pessoas entenderem e de repente pensarem um pouco mais antes de se aventurarem a usar. Só por curiosidade, o estanozolol tem uma história aí longa já, desde a década de 60, ele é utilizado dentro do fisiculturismo, e a história mais conhecida foi a história do Ben Johnson nas Olimpíadas aí de Seul. Ele foi medalha de ouro aí nos 100 metros rasos, mas infelizmente ele perdeu a medalha porque ele foi para o doping e foi testado positivo para estanozolol. Alguns atletas de elite gostam do estanozolol porque ele aumenta a agilidade e ele não aumenta o peso, então ele aumenta a resistência e não aumenta o peso. Então alguns atletas acabam usando. Eu particularmente acho que pelos efeitos articulares e em tendões, não acho uma coisa muito interessante. Mas ele pelo preço, por ser uma droga mais barata do que a oxandrolona, por ser uma droga que você encontra facilmente, tem muita gente que usa. Mas o caso mais famoso foi o caso do Ben Johnson mesmo, em 1988, é uma coisa que marcou muito. Nessa época todo mundo falava em estanozolol, em Winstrol, né? Ou WIN, como ele é conhecido aí dentro do meio do fisiculturismo, né? E é interessante a gente conhecer o porquê do uso dessa droga. Então, uma coisa muito interessante dentro da medicina e que eu acho que é uma coisa promissora aí, que futuramente pode ser um pouco mais explorada, é a questão da ação que ele tem em aumentar a procolágeno 1 e 2. Então já se mostrou que o estanozolol, diferente de outros esteroides anabolizantes, por exemplo, ésteres, ele tem o poder de aumentar esse procolágeno 1 e 2 por estímulo de TGF-beta1, que é um fator de crescimento importante aí para a síntese desse colágeno. Então, assim, mostrou-se in vitro que o estanozolol ele seria aí uma substância extremamente promissora para o aumento de colágeno, o que poderia, de repente, ter um uso futuramente aí dentro da medicina para patologias cutâneas, né, patologias dermatológicas. Não sei, seria uma coisa aí a ser pensada, porque os trabalhos realmente mostram essa ação bem importante do estanozolol e que de repente justifica algumas mulheres e mesmo alguns homens gostarem de usá-lo
porque eles falam que a melhora no colágeno, a melhora no endurecimento da pele é visível. E ele realmente tem in vitro, né? Pesquisas mostram que existe essa ação no aumento do procolágeno e no estímulo desse fator de crescimento extremamente importante, tá bom? Então assim, eu dei uma pincelada para vocês sobre estanozolol, eu acho que falei das principais características. Outra coisa que eu acho que vale muito a pena a gente falar é que é uma droga que tem em via oral, ela pode ser usada tanto via oral quanto intramuscular, né? Via oral, a meia-vida dela é curta, de 8 a 9 horas, via intramuscular, mais ou menos 24 horas. Lembrando que, ao contrário dos ésteres, o estanozolol injetável, ele é aquoso. E isso é uma coisa meio complicada, porque ele está muito mais sujeito à contaminação bacteriana. Então é muito comum você ver pessoas, usuários de estanozolol injetável com abscessos aí muito feios. É a droga injetável que mais leva a abscessos, a complicações aí no tecido subcutâneo, muscular. Então tem que tomar muito cuidado com isso também, é um alerta que eu venho aqui fazer para quem está pensando em usar aí sem um conhecimento, porque é uma droga muito perigosa quando feita por via injetável, por conta dessa característica de ser aquosa, de ter cristais aí e de ser muito mais fácil de infectar, de ser contaminada por uma bactéria do que um éster. Bom, galera, eu acho que é isso. Eu acho que eu dei uma pincelada boa para vocês sobre estanozolol. Repetindo, a ideia aqui é educar, é fazer com que vocês tenham conhecimento, porque eu acho que quando você tem conhecimento, você não se aventura, quando você tem conhecimento, você não faz coisas erradas ou você pesquisa. Quando a gente tem educação e a gente tem domínio sobre determinado assunto, fica muito mais difícil da gente errar. Então a minha ideia é sempre instruir e educar. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado e aguardem os nossos próximos vídeos, que estão bem legais. A gente está fazendo aí uma série tanto no Insta quanto no YouTube sobre drogas emagrecedoras. Eu tô aqui fazendo um convite para vocês para seguirem a minha página no Instagram, Doutora Paula Leal, onde a gente vai começar essa série de posts aí de maneira bem legal, bem interessante, a pedido aí dos seguidores. E eu espero que vocês estejam gostando. Um grande abraço e até a próxima!